Henrique, acabei de detectar que você não é meu assinante, hein? Eu achava que tu era meu assinante, Henrique. Fala, Luísa. Boa noite. A Luísa já está aqui entre nós, galera. Luísa, mandei o convitezinho ali. Se conseguir aceitar. Vamos ver. Aê! Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Desculpas. Não tem problema. Já estava tocando aqui, o pessoal já queria saber em qual fundo investir, Eu qual era, se estava estava realmente tudo muito descontado. tudo bem com você? Tudo bem Deixa contigo? tudo ótimo. Aqui na minha casa, né? Parece até estranho falar isso. Me lembra a época onde eu era criança. Ficou 4 horas sem luz. Aí agora voltou. Eu até estava falando com o Thiago, acho que ele deve estar aí. Falei assim, meu Deus, acabou a luz. Será que na live vai acabar a luz? Senão eu vou correr para tua casa. E aí acabou de novo. Se eu sumir, gente, é porque tá oscilando a luz aqui em casa. E aí, às vezes Não, cai. não tem problema. Eu já tinha reclamado aqui com o Thiago. Eu disse, Thiago, cadê tua namorada? Né? Legal. Mas vamos lá. Legal, Luísa, seja muito Mundo. bem-vinda. Boa noite, Pedro. Os meus pacientes aí entrando, ó. Seja bem-vindo. Isso aí tá investindo. Legal. Trabalho com investimento também. Olha aí, viu? Que bom. Luísa, muito obrigado pela oportunidade, tá? Puxa, fico muito feliz. Para mim é sempre um grande prazer falar contigo, fazer uma live contigo é incrível. Para quem não te conhece aqui da minha audiência, se puder se apresentar rapidamente, nós já fizemos uma live, mas para quem não conhece a Luísa, quem é a Luísa, né? Vamos lá. Gente, primeiro, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Sou psicóloga, moro em Brasília. Conheço o Rodrigo há um tempinho, né? Como ele já falou, graças ao Thiago, eu faço parte dessa seita de investimentos de vocês. Eu brinco muito com essa questão de fundos imobiliários, porque vocês geram um vínculo, um afeto entre vocês, né? Chega a ser engraçado. Porque eu falo assim, meu Deus, tem gente que é influencers aí, que tem página, que posta coisa, mas fala de fundos imobiliários, parece que junta todo mundo, comenta, compartilha, fala, e é algo que gera muito engajamento, né? Então, eu sou psicóloga, trabalho, né, nessa parte de atendimento psicoterápico, sou pedagoga também. Já tive o prazer de fazer uma live, né, com o Rodrigo há um tempo atrás, sobre essa questão psicológica. Eu sei que a gente vai repetir algumas coisas, mas já faz um tempo, tem muita gente nova, né? E fico muito feliz quando a gente fala desse assunto, porque eu acredito que a melhor forma de combater qualquer preconceito é a informação, né? E quando a gente Com fala em certeza. investimento, é um assunto que muitas pessoas ainda têm muito preconceito, né? E quando a gente faz isso de uma forma tão tranquila, como um bate-papo que vai ser aqui, a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? Então, e falando de saúde mental, dinheiro faz parte, né, gente? Porque você já viu alguém, né, que tem uma saúde mental, tem muitos problemas financeiros? É muito difícil, né? E uma das coisas que eu mais combato, que eu falo assim, gente, não tem problema você gostar de dinheiro, não tem problema você, por mérito seu, né, investir e falar que quer ter sim riquezas, que quer ter uma estabilidade financeira, que quer ter uma independência principalmente, ainda mais no contexto social, político que a gente vive, enfim. Então é isso. Essa é a Luísa, faço muita brincadeira, vocês vão perceber que eu trago assuntos que não são tão confortáveis, eu trabalho com muito sofrimento psíquico todos os dias, durante muitas horas, então até quando a gente fala de questões mais severas, eu sempre tento trazer uma brincadeira, porque a vida não é simples, mas se a gente conseguir com um pouquinho de humor, de jeitinho, um pouquinho de alegria, elas ficam mais fáceis, né? Então, é isso. Fiquem à vontade para perguntar. Isso aqui é um bate-papo. Tem muito mais sentido quando vocês participam, né? Então, manda bala aí, Rodrigo. Com certeza. Que legal, que legal. Pessoal, vocês vão curtir demais, tá? Porque realmente a Luísa tem um conhecimento incrível e é legal que ela consegue fazer essa ligação, investimentos e mundo psicológico. Então, Luísa, já vou começar fugindo totalmente do script, do que nós tínhamos combinado inicialmente da live. Tu falou um negócio, adoro quando foge do script. Não, só a minha cola aqui, entendeu? Mas é que tu falou uma coisa. É que daí tu começa falando, tu me dá a brecha para fazer uma pergunta Não precisa a gente que falar aquilo que a gente falou à tarde. A gente faz outra live com aquilo depois. se. Mas assim, é que tu fez um comentário que é algo que me chama sempre muita atenção, né? Você falou da questão das finanças e o sofrimento psicológico
e da questão de você, às vezes, algumas pessoas, elas têm aquela coisa assim do tipo, poxa, não é legal eu ter dinheiro, não é legal eu ser rico. Tu como psicóloga, você enfrenta muito isso ainda, de pessoas que, tipo, elas têm, eu não sei dizer a palavra, tá? Tu vai saber explicar melhor. Mas assim, ela tem algum tipo de preconceito com ter dinheiro, com formar riqueza, e acaba que muitas vezes sofre por não ter dinheiro. Então, vamos lá. Existe, né, bem esse cenário que você desenhou aí. Pessoas que têm uma referência que ter dinheiro é algo que não é tão bom. E aí o fato de não ter dinheiro ao mesmo tempo é um sofrimento, porque quem que não gosta, né, de ter um dinheiro para um café, de ir para um restaurante, de poder viajar e tudo. Mas ao mesmo tempo eu vejo mais hoje em dia, assim, no consultório, esse cenário que eu vou te desenhar agora. A pessoa até tem, né, condições e tudo, mas ela tem vergonha de assumir, né? Eu tenho alguns pacientes aqui em Brasília, é a Canaã, Terra Prometida dos concursos públicos, né? Então é muito comum ter, assim, um casal que os dois são funcionários públicos, tem, vamos botar aí 30, uma renda boa, né? Considerado Brasil e tudo, né? Para Brasília, não é tão absurdo e não é tão difícil a gente, né? E aí você fala assim, 30 mil sem filho, então mais fácil ainda. Né? Quando tem filho, já divide essa com mais uma cabeça. Aí você pensa que a pessoa ela tem uma condição favorável, ela tem tudo, mas muitas vezes ela se sente culpada até por ter. Né? E o gastar, o falar, o demonstrar para a família. Né? Eu conheço pessoas que investem, mas não contam para a família que tem dinheiro guardado. Eu não sei se é medo também da família, mas se tiver algum problema, eu pé de meia que desse rapaz me ajuda. Né? Então tem tanta coisa vida, Rodrigo. Mas o que eu vejo, assim, tem uma frase que eu gosto muito que fala: passado é lugar de referência e não de permanência. Né? Tem muita gente que tem uma história de referência muito difícil, né? Teve dificuldades, os pais tiveram. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente pensa no sofrimento, né, emocional. Por que que para algumas pessoas é tão fácil, né, e é tão honroso falar que tem dinheiro? Porque veio lá de baixo, a pessoa não perde a humildade, que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente esquece as nossas raízes, a gente tem grandes chances de ter problemas mentais, porque a gente esquece a nossa base. Né? Então, é muito comum uma pessoa que veio lá de baixo, teve uma história de vida difícil. A gente vê isso muito na internet. Elas falam da riqueza de uma forma diferente. De quem, às vezes, já herdou, não conquistou por tanto mérito, mas já tem, aí continuou, né, o legado, mas já tinha uma base. Então, assim, a história de vida ele interfere muito nessa maneira de lidar, nesse relacionamento com o dinheiro. Agora, tem muita gente que tem, sim, no Brasil ainda, esse preconceito, esse estigma de eu não posso ser rico, ou então a pessoa que é rica, ela é meio diferente, ela é esquisita, né? Ela não é justa. Ainda mais no contexto que a gente vive político, né? É muito complicado você falar. Mas hoje, grandes empresários, né? Pessoas muito bilionários, ainda tem pessoas que a gente escuta, assim, mas ele é rico assim, ele tá tirando de alguém, né? A riqueza dele é a pobreza de alguém. Então a gente vive um movimento também político-social muito forte de, cara, não é isso. Existe uma construção, um movimento, uma questão histórica e tal, tal, tal. Então é muita coisa pra gente combater. E não tenha dúvidas, Rodrigo, assim, quando a gente fala em sofrimento, o dinheiro, ele tá ali na base. É muito comum, eu tenho casos de pessoas endividadas, né, de ideação suicida. Né? Eu conheço casos, você já deve conhecer também, a gente escuta isso muito na internet, mas eu conheço de perto o caso de um cunhado de um paciente meu que chegou a cometer suicídio por conta dessas coisas de pirâmide e de esses dinheiros que chegam muito rápido, muito fácil, pegou a economia de muita gente, investiu e eles também perdeu, mas perdeu de todo mundo. E como que você vai lidar com isso diante da família? Então, né, tem muita coisa envolvida. Ó, legal, viu? Eu disse que eu ia dando fugindo um pouco do tema que nós trocamos uma ideia, mas é legal porque nós vamos interligando. Isso que você falou, sabe que eu atendo, Luísa, um cliente até. Hoje em dia minha agenda para atendimento individual ela é bem restrita, mas eu atendi algumas vezes um cliente que ele só investia em fundos imobiliários. E eu sou conhecido por ser o analista de fundos imobiliários mais antigo, mas eu bato muito na tecla que fundo imobiliário não é a bala de prata. Ele é um excelente investimento, mas não é a bala de prata. E sempre que eu atendo um cliente que ele tem 100% das economias em fundos imobiliários,
Eu pergunto o motivo. Por que que você tem? Porque às vezes se adequa a ele, né? Eu acho que o investimento se adequa muito ao seu perfil. E aí, Sim. sabe o que que ele me contava? Eu acho até que ele é de Brasília, se eu não me engano. E ele disse assim, Rodrigo, eu só tenho fundo imobiliário porque eu não gosto da ideia de oscilação de ações, porque eu tenho um casal de amigos que se suicidou na crise de 2008 por terem perdido tudo. Meu Deus. Operaram alavancado, veio a crise e eles perderam todo o patrimônio de uma vida. E aí eles, infelizmente, tiraram a própria vida, né? Então, isso que você fala, a falta, o dinheiro, essas questões psicológicas, elas acabam afetando. E isso é interessante, que você falou em pirâmide, né? Eu falei em ações, às vezes investimentos mal feitos, e aí vem muito dessa questão do psicológico, Luísa. Eu fico muito intrigado sempre do efeito psicológico das pessoas no momento de investir. Porque o que que nós vemos hoje? A boa parte das pessoas buscam dinheiro fácil, uma forma de ganhar dinheiro fácil. Então, eu que tenho que sempre divulgar o meu produto e tudo mais, eu sempre esbarro muito nas histórias da copy, né? Quando você vai fazer o marketing, a pessoa que faz a copy, ela às vezes vem num tom e aí que não, às vezes, bate com o meu jeito de ser. Uhum. Por quê? Porque o que acaba vendendo são as promessas de dinheiro fácil ou as facilidades de investir. Por que que, psicologicamente falando, existe uma explicação para tantas pessoas ainda acreditarem nesse dinheiro fácil? Tá, vamos lá. Por que que tem gente que ainda acredita naquelas propagandas assim, 5 passos para enriquecer, faça isso, né? E você vai ficar milionário. Ou 5 passos para ter o casamento feliz. Basta fazer os 5 passos e você vai ter o casamento feliz. 5 passos para ter o corpo ideal. Basta fazer os 5 passos. E as pessoas caem nesse tipo de coisa ainda. Né? E a mesma coisa. Gente, tudo que vem muito fácil tende a ir embora muito fácil. Né? Isso para qualquer coisa na vida. Você parar para pensar, né? Eu sei que estava num momento aí de se cuidar mais fisicamente, tudo. Eu quero ter o corpo ideal. Eu quero emagrecer. Eu quero conquistar, né, determinado padrão que para mim é uma referência legal e eu quero. É de uma hora para outra? Não, né? Casamento, né? Um relacionamento duradouro. É de uma hora para outra que a gente conquista? Não, é médio e longo prazo. Por que que o povo até sabe, compreende quando a gente fala isso? Não, é lógico, tem uma lógica totalmente racional, uma construção. Por que que com dinheiro, por algum motivo, mexe tanto com o imaginário da pessoa que ela acredita que vai ser simples? Né? As pessoas ainda caem, Rodrigo, uma venda de algo que é rápido, porque se a gente pensar no que a gente tem vivido socialmente, estamos todos nós numa bolha, né, de insanidade social gigantesca e que estimula isso, né? Hoje eu trabalho muito com carreiras policiais também, né? Psicotécnica, avaliação psicológica. E uma coisa que eu sempre falo, quando você vai passar por uma avaliação psicológica, é natural que quem está corrigindo os testes, você vai pegar há 20 anos atrás os mesmos testes e os mesmos testes sendo aplicados hoje. A média ela é diferente e é levada essa diferença em consideração, porque socialmente, se pegar os nossos pais, os nossos avós, 2 gerações acima, a ansiedade, os impulsos, tudo isso tem intensificado de uma forma tão absurda que as pessoas elas estão mudando padrões de comportamento, negociando seus valores com muita facilidade, em prol de uma tentativa de ter resultado mais rápido. Né? E aí você fala assim, cara, beleza, mas Luísa, tem gente que realmente acredita que se for fazer dessa forma vai ser tal, 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 e fica tão preso a isso que ela não consegue lidar com essa oscilação. Esse caso que você contou, né, do casal que chegou a se suicidar e tudo, queria eu que fosse menos constante do que a gente, né, escuta, mas não é. E é algo que é muito comum. Eu tenho um casal, eu conheço pessoalmente, imagina, recém-casados, pegaram a economia dele de uma vida inteira e investiram no negócio de criptomoeda. E aí, aqueles golpes que sumiu. A pessoa sumiu e sumiu o Uhum. dinheiro. Tudo. Estavam começando a vida, tinham projetos, tudo, e acabou. Começaram do zero. Né? E por que que algumas pessoas com tanta facilidade pensam que por esse motivo não vale mais a pena viver? Qual é a ligação com o dinheiro? Né? O que para mim é riqueza? O que para mim é construção? E aí a gente entra num embate até filosófico,
né? Qual que é o sentido da vida? Porque se a pessoa é aquela história, o ladrão vai te roubar, você tá, né, com o anel. É melhor você dar o anel, ou, né, e fica o dedo, ou te arranca o dedo e tal, e morre. Então, assim, os anéis vão embora, mas o dedo ficou, né? Então, hoje, infelizmente, as pessoas, elas estão muito... A vida ficou banalizada, de forma geral, né? E quando a gente pensa em o sentido, tem muita gente que coloca no dinheiro. E aí que vem o problema, né? Você deve receber, eu vejo às vezes as perguntas que você recebe, a maneira como você coloca, né? Você sabe que falar de dinheiro é falar de vida emocional. As Sim. pessoas, né? Totalmente. As pessoas, elas têm um vínculo emocional com o dinheiro muito forte. Então, se você parar para pensar, hoje os vieses de confirmação, as coisas que a gente estuda sobre psicologia financeira, a parte comportamental na tomada de decisão nos investimentos, você estuda um pouquinho sobre comportamento humano, você entende, gente, mas isso é tão óbvio, né? É tão óbvio que não deve fazer isso. Por que as pessoas continuam caindo nos mesmos erros? Por que elas sempre decidem por coisas que sabem que não é o correto? Né? Para você ver o quanto o nosso lado emocional e racional ele direciona nossas escolhas, né? E aí que vem talvez o pulo do gato, né? Quando a pessoa compreende que as nossas emoções elas não devem direcionar nossas escolhas, né? Quantas vezes de relacionamento fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Fica mais didático. Você numa discussão lá com sua mulher, imagina, né? Todo mundo que já discutiu alguma vez na vida. E aí, aquele momento que a mulher tá lá, tá. Ou o homem, né, gente? Que o homem também enche o saco. Então, o homem, vou falar, né? Porque daqui a pouco Este começou. não, este não. Homens também enchem o saco, mulheres também, enfim, né? Seres humanos erram, né? E aí, tá lá, e daqui a pouco você toma uma atitude, fala um negócio, que enquanto tá saindo da sua boca, você já tá se arrependendo. Putz, não devia ter falado isso. Mas você falou, porque você não pensou. Você agiu por impulso, por irracionalidade. E sua emoção, ela tomou conta, né? Exemplos muito bobos também. Você tá no trânsito, você leva uma fechada, o cara continua te fechando, te dá dedo, te dá não sei o quê. Você imagina mentalmente jogando seu carro em cima do dele. Ou só eu que já passei por isso, gente. Vocês, né? Eu acho que só eu que talvez tenha essa mentalidade. Aí você consegue visualizar, cara, que vontade. Se não tivesse o problema de eu estragar meu carro, ter um acidente aqui, só dar uma encostadinha, só pra ele sentir, né? Já que ele tá errado. E a gente tende a querer fazer essas coisas, né? E quando você pensa num processo de dinheiro, né? Que é algo que envolve muito afeto, envolve muitos sonhos, muita dedicação, muito compromisso, as pessoas ainda tendem por esse lado mais impulsivo, porque é mais fácil eu pensar em enriquecer logo, né? Se tiver um caminho assim, uma plaquinha, vai para a esquerda, vai para a direita. Na esquerda fala assim, você vai ficar rico. Aqui vai ter alguns espinhos, pode acontecer, pode ser que não, mas você tem grandes chances. Aí tem outro caminho da direita que fala assim, talvez você não fique, mas se você fizer direitinho, vai demorar muito tempo. Você vai conseguir chegar até o final onde você deseja. As pessoas ainda preferem correr os riscos, né? Então, assim, é tanta coisa envolvida, mas de fato, a maneira como a gente enxerga o dinheiro, como a gente se relaciona, ele tem muitas questões psicológicas envolvidas, muitas mesmo. E o nosso grande desafio é a gente compreender que emoção não tem que direcionar a escolha, inclusive nos investimentos. Tanto no casamento, ou investimentos, ou quando a gente pensa em projetos de vida, o nosso lado emocional ele não precisa, não deve, não de forma alguma direcionar. Mas, ô Luísa, como é que eu vou resolver? Eu acho que esse é um grande ponto e a grande chave que você pode nos ajudar. Como é que eu vou resolver essa equação? Por exemplo, você deu o exemplo do casal que briga, né? Você está discutindo, lá toda eu discutindo com a minha esposa, graças a Deus hoje nós não discutimos tanto, mas você tem aqueles momentos de Depois que discussão. aconteceu. E aí você entra naquele momento emocional que é exatamente o que você falou. Daí você diz uma coisa e você já na hora disputa, por que eu falei isso? Porque eu sei que eu não deveria falar isso. Agora eu vou ter que pedir desculpas e tal, e eu não consegui controlar. Porque controlar, isso é algo, por exemplo, que eu penso muito, sabe? Nós somos seres muito emocionais. Nós temos muita emoção dentro de nós e é muito difícil de controlar isso nos vários aspectos da nossa vida, né? Qual é a dica ou a sugestão que você dá
que o investidor pudesse colocar na prática uma forma em que eu não sei se a palavra é controlar as emoções, porque é muito difícil controlar as emoções, mas lidar de repente melhor com elas. O que ele pode fazer para na hora de investir ele conseguir lidar melhor com essas emoções? Tá, vamos lá. Primeiro, assim, eu sempre começo a falar com essa parte, eu pulei, né? E é uma coisa muito legal que você trouxe. Assim, Luiz, eu acho que nós somos seres extremamente emocionais, e somos mesmo, né? Como que a gente faz para controlar? Eu costumo dizer que não controla a emoção. Para começar, é tentar não controlar, porque quanto mais controle você quiser ter sobre as emoções, menos você vai ter. Né? É que nem um ansioso, você está com uma crise de ansiedade, você chega para o ansioso e fala assim, calma. Não vai então, assim, não é isso. Agora, eu não controlo, por exemplo, raiva. Eu não controlo minha raiva. Eu não controlo meus ciúmes. Eu não controlo sentimento, às vezes, de inveja que aparece. Nossa, Luísa, que horror. Você... Gente, todos nós, tá? Eu não controlo, às vezes, quando eu tô muito eufórica ou a minha ansiedade. Emoção a gente não controla. Agora, o que fazer com isso é o que a gente chama de criar repertório comportamental. É isso que a gente faz em terapia, inclusive. É um dos grandes, né, pulos do gato em terapia, é quando você cria estratégias para lidar diante desses quadros emocionais intensos. Principalmente as emoções mais imaturas que nós temos, né? Que é essa coisa da imaturidade com a impulsividade, de fazer de acordo com o que eu sinto e não com a situação, deixar de lado a racionalidade. Então, o que fazer com isso? A gente tem que desenvolver essa habilidade. Para o investidor, né, nada, e eu sei que é difícil falar isso, é que nem a história fala ansioso, se acalme, né? O investidor, ele quer resultado rápido, né? A pessoa, ela quer... Eu comecei a investir, nunca vou esquecer meu paciente, não sei nem se ele tá aí. Se ele tiver, ele vai se identificar, ele vai dar dado. Ele falou assim, Luísa, ele me mandou um print, comecei, entrei nessa seita. A partir de agora eu recebo dividendos. Aí ele botou, tipo, pouquinho, R$ 500 e tal. Mas eu lembro a alegria dele quando recebeu, tipo, os 30 centavos o primeiro, né? Ele falou assim, eu sei, ele falou desse jeito, eu sei que é muito pouco, Luísa, mas eu consigo enxergar o médio e longo prazo. Eu falei, é isso. Quando você tiver os 30 centavos, R$ 5, R$ 30, 40, entenda que aquilo é uma pequena semente. E que o negócio é médio e longo prazo. Para o investidor que é impulsivo, entende? Aí quando a gente pensa em o que fazer para ensinar essas pessoas a terem paciência, né, e a compreender o processo, a criar o repertório comportamental para lidar com os investimentos. Dá. Né? Hoje eu estava lendo um livro e ele falava assim, e é bem isso que a gente, para todas as áreas da vida, quando você não sabe o que fazer, é um sinal que você não deve fazer nada. Né? Se você não sabe o que fazer com seu dinheiro, é sinal que você ainda não estudou o mínimo necessário. Né? Hoje, as pessoas entram em redes sociais. Quando a gente eu fui pesquisar um pouco sobre o FOMO, né, que você comentou, e aí você colocar lá no Google, o que é FOMO? Né? Aí aparece um monte de coisa. E aí aparece aquelas perguntinhas mais procuradas. Como lidar com o FOMO? Como evitar o FOMO? Unânime, as primeiras respostas do Google para essa pergunta é: diminua o seu contato com rede social. Aí você pensa assim, meu Deus, mas é algo que gera informação, é algo que gera conteúdo, a pessoa tem acesso a coisas que ela não teria antes, por que ela tem que diminuir? E aí você vai ler os artigos, falam da questão de você, por impulsividade, por o outro falar, você ir lá e fazer. Então, emocionalmente, é mais fácil eu ter alguém que valide aquilo que eu estou sentindo. É reconfortante, né? Eu fazer merda e ter outras pessoas fazendo merda junto. Então, mas a culpa foi dele. Eu fiz isso porque ele indicou. Putz, mas menos mal porque eu me lasquei e não foi sozinho. Né? Então, tá todo mundo no mesmo barco. Né? Inclusive, o meme hoje do filho da mãe foi bem assim, né? Todo mundo no mesmo barco se jogando. Então, eu adoro ver os memes do Thiago, eu leio muitos comentários, porque assim, a galera se identifica demais. E tá todo mundo ali naquele barco, né? Então, o que eu diria, de verdade, para essas pessoas primeiro, estude. Se você ainda tem dúvida, é sinal que você ainda não estudou o suficiente. Você não precisa ser um especialista. E é uma coisa que eu gosto de falar também. Porque aí eu falo que meus pacientes estudam, eles não têm tempo e tal. Você não precisa se tornar um Rodrigo, né? Pessoas de referências que têm um conhecimento técnico tão embasado. Mas, assim, o mínimo necessário é interessante porque isso gera confiança.
né? Isso que você falou, por exemplo, do seu cliente que você atendeu. Ele só tinha 100% da renda dele que ele era aplicada era em fundos imobiliários. Por quê? Ah, porque ele não dava conta da oscilação, de uma questão emocional tão forte que direcionou para ele fazer algo que todo mundo sabe, assim, todo mundo que estuda o mínimo. A coisa que a gente mais escuta, e não só escuta em rede social, mas vê nos livros, e quando a gente estuda um pouquinho de mercado financeiro, é diversifique sua carteira. Nunca deixe, né, a sua galinha dos ovos né, de ouro em um lugar só, porque o mercado ele oscila, né? E as pessoas elas esquecem que a história da humanidade ela oscila, né? Ela tem um início, meio e fim, começa um novo ciclo e o negócio recomeça. Olha aí as grandes pragas e quem diria a gente passou por uma pandemia recente, então a gente nunca imaginou aqueles livros de história, nunca vou passar por essa peste, não sei o quê, e olha o que a gente viveu recentemente. Então a história se repete. No mercado financeiro não é diferente. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Psicologia Financeira, e ele conta a crise, né, que teve 29 e 30 nos Estados Unidos, o tanto de pessoas que se mataram, e fala muito disso, do ciclo que se repete, e as pessoas não lidarem com isso. Então, para você adquirir habilidades emocionais, primeiro, estude, né? Estude o mínimo necessário. Se você não tem um conhecimento técnico, tem paciência, ou às vezes não tem muita afinidade. E eu me identifico com esse tipo de pessoa, deixar isso bem claro, né? Eu tenho pessoas de referência que eu sigo, mas eu não sigo só porque tem 1 milhão de seguidores, né? Eu sigo porque eu vejo o conteúdo, eu vejo a vida da pessoa, né? É grande coisa. A pessoa chegar para mim, isso aí acontece muito, né? A gente vê em rede social, comprar imóvel é a pior forma de investimento que você tem, é rasgar o dinheiro. Mas aí você vê que a pessoa tem 2 casas próprias e você fala assim, gente, mas ele não falou que é a pior, né? Teve um influencer bem famosinho aí na pandemia que comprou uma big mansão e tal. A gente fala, gente, mas ele falava tanto. Eu vi vídeo dele falando que não era para comprar casa própria e tal. Então, as pessoas têm histórias de vida diferentes, referências diferentes. Leve isso em consideração. O tempo do Rodrigo é diferente do da Luísa, né? Então, hoje você pediu para sair, você era um funcionário público, tinha uma estabilidade, mas você construiu esse momento e não foi de agora. Aí as pessoas olham para você e falam assim: o Rodrigo largou o emprego dele, eu vou largar também, vou viver de renda. Só que a pessoa não se programou 10, 15 anos da vida dela, 20. Ela quer se programar agora, em 2 anos. E aí, quanto maior, né, você vai aumentando a expectativa, maior o tombo. Você vai subindo e não se prepara para a queda. Então, esse manejo emocional, ele tem que ser adquirido. E a gente só aprende a lidar né, com a guerra guerreando. Então, não tem nada que a gente faça. Assim, quando a gente pensa no contexto terapêutico, é preventivo. A gente fala, a gente cria a situação, né, mental, a gente trabalha algumas estratégias, mas a gente só vai saber se a pessoa está realmente preparada na hora que ela for colocada à prova. Sim. Então, é a parte comportamental, principalmente aquilo que a gente falou à tarde. E o Humberto até comentou aqui, né, que tudo isso que você falou, ele acaba sendo muitas vezes potencializado pela quantidade de informações que as redes sociais e a internet nos proporcionam, né, Luísa? Que isso tudo deixa as pessoas mais ansiosas e tudo mais. Bem, concordas, né? Tá balançando a cabeça. Agora tu falou, Luísa, sobre você não ignorar os seus sentimentos, né? Então, eu tenho inveja, eu tenho ciúmes, eu tenho... De você não colocar ele assim numa caixinha. Porque quanto mais você colocar numa caixinha, às vezes mais perigoso não conhece, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Aquela ideia, aquela história, né? Eu não sei, eu posso falar uma besteira aqui, mas tem um livro chamado Efeito Sombra, não sei se tu conhece, se você já leu. Não leu? É um livro que eu gosto muito, ele trabalha muito essa ideia e, curiosamente, quem me sugeriu a leitura foi uma psicóloga, há uns 15 anos atrás. Eu frequentava uma psicóloga e ela disse, olha, o efeito sombra. Tá? E eu recomendo sempre para todo mundo esse livro. Esse livro ele trabalha muito essa ideia de que todo mundo tem uma sombra e não adianta você fugir dela. Se você ficar fugindo dela, ela vai ficar cada vez mais forte e ela pode te dominar. Então, me parece que muito do que você falou tem a ver com isso, né? Então, e aí me parece porque o brasileiro, às vezes, ele tem aquela coisa, não, eu não posso ser ganancioso, não, eu não posso ter dinheiro, pensar em dinheiro, querer ter dinheiro, não posso querer ser rico, parece que uma luta interna
contra isso, e aí parece que ele fica retroalimentando essa sombra, e aí ele acaba sempre partindo para essa ideia do ganhar o dinheiro fácil, muitas vezes, né? Isso é algo que realmente sempre me chama a atenção. É como é fácil o investidor cair nessas histórias, e aí vem agora um pouco até do que nós comentamos hoje de tarde, né? E como é difícil quando eu tenho uma oportunidade real na frente do investidor de ele conseguir enxergar. Porque nós estávamos até antes de você entrar comentando sobre como hoje o fundo imobiliário é um ativo descontado, como você tem muito desconto. E aí o que acaba acontecendo? No momento de mais desconto, o que mais aparece são pessoas que querem questionar e tirar dúvida. E tá certo, você sempre tem que questionar, isso é um ponto que eu sempre digo. Mas elas querem não enxergar aquela oportunidade. E aí ela fica lutando contra ela mesma, porque não, isso não pode, isso não está certo, não existe essa oportunidade. E aí, como você até falou do FOMO, né? Aí passa, depois de um tempo, aquilo lá valoriza, você perde aquela oportunidade, e aí parece que aciona um gatilho do tipo, não, peraí, eu não posso ficar de fora dessa festa. E aí entra na hora errada, realmente, novamente. Eu não sei o que tu consegue, assim, trabalhar, eu sempre digo, de aspectos práticos para que a pessoa não entre. Você falou bastante aí sobre o botar, ir para a luta, né? Saber que esse sentimento ele vai existir. Mas na hora do investir mesmo, Luísa, na hora, tipo, é só buscar o conhecimento ou não? É tipo, eu vou começar a investir e vou aprendendo aos pouquinhos e aos pouquinhos a lidar com essa emoção. Esse é o verdadeiro caminho. Não, eu vou sentir a emoção, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sorrir, eu vou ganhar os dividendos, os rendimentos dos fundos imobiliários, eu vou ficar alegre. É mais ou menos isso que acaba acontecendo? Tá, vamos lá. Tem várias coisas nessa frase aí, nessa só que fala, né? Em relação a esse movimento de... Para quem não sabe o que é FOMO, né? É uma sigla em inglês que é literalmente... Eu tenho... Em algum momento, que nem o Rodrigo falou, eu perco a oportunidade, mas aí eu me instalo assim, meu Deus do céu, eu tô perdendo. E é o medo de ver um monte de gente ganhando dinheiro e eu não vou entrar nesse barco. Então, a pessoa, por esse impulso, começa a ter uma tomada de decisão que muitas vezes é irracional, muito mais emocional, e ela não leva em consideração o contexto. Por esse medo de não ganhar dinheiro como outras pessoas estão ganhando. Então, assim, quando a gente pensa, Luísa, como enxergar a oportunidade, né, emocionalmente falando, e lidar com isso, e às vezes não está tão visível essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que investimento não é tiro tão certeiro, correto? Às vezes a gente Perfeito. dá um tiro muitas vezes, né? E tem várias histórias aí de pessoas que ficaram milionárias de uma hora para outra, no sentido de ter uma construção e um investimento certo no momento certo, e que não foi de uma hora para outra, mas a gente sabe que tem um fator sorte envolvido também. Mas como lidar primeiro? Entenda que por isso que é tão importante ter figuras de referência no assunto, né? O estudar é um caminho, não tenho dúvidas. O passar a lidar com essas emoções constantemente, no sentido de vou investir, opa, hoje eu ganhei dinheirinho, opa, hoje eu perdi. Não é à toa, quando a gente pensa em mercado financeiro, é considerado uma das profissões mais estressantes. Exatamente porque lida com essa montanha-russa, né? O histórico de pessoas que usam remédio controlado, até de ideação suicida ou de autoextermínio mesmo, no mercado financeiro, são gigantes. Principalmente aquelas pessoas que trabalham lá o day trade da vida, que o dia inteiro compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, dá palpite, tal, tal, tal. Então, assim, é muito estressante. É um estado constante de tensão, né? E você lidar com isso não é tão simples. Para o nosso corpo, né, para o nosso cérebro, é uma bomba relógio. Sim. Então, você é muito forte. Você tem que saber lidar com isso para lidar com essa bomba. O que você falou, reconhecer as minhas limitações. Né? Se eu sou um cara mais impulsivo, se eu sou um cara que eu sou mais cauteloso, eu tenho que respeitar isso no início. Né? Por que você vai pegar a sua economia de uma vida e vai investir de uma forma assim, um tiro no escuro? Começa devagar. Eu sugiro, né, meus pacientes, eles têm 10 mil guardado. Ah, vou colocar 10 mil nesse negócio. Falei, cara, estuda um pouquinho, tenha segurança, né? Você tem que ter muita tranquilidade para fazer isso, porque pode ser que você perca no início. Não tudo, mas é natural.
Outra coisa que eu acho que mexe muito com a cabeça de vocês, investidores. Vocês ficarem abrindo o dia inteiro aquele negócio, cara. De manhã, tarde e noite. E assim, é um exercício que eu faço. Eu tenho um paciente meu que ficou bitolado. Assim. Eu falei assim, cara, se você ganhasse R$ 1 para cada vez que você atualiza lá a página para ver se você tava rico. Você nem precisava investir. Então, assim, entra no dia, você viu, e se você não vai trabalhar o seu dinheiro, porque às vezes é aquele dia que você vai fazer algumas movimentações. Vê depois, quando já fechou, estabilizou, porque assim, se não vai mudar, se você não se organizou para aquele ser um dia que você faça algo, né, um grande passo, investimento, para que você vai ficar cutucando a sua onça com vara curta ali? Então, isso Aumentando machuca. a ansiedade, É muito, aumentando a ansiedade, né, Luísa? muita ansiedade. Pode falar. Deixa eu te interromper rapidinho, desculpa, mas é que tem uma frase que eu uso muito no meu curso, que eu digo assim para os meus alunos. Eu disse, gente, home broker, que isso que a Luísa está falando, gente, quem não está habituado, é o home broker, é onde você compra ações, fundos imobiliários, né? Eu digo para eles, gente, home broker não é videogame. Quanto mais você ficar lá mexendo, 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 você passa de fase. É assim, você compra e pronto. Esqueceu, entendeu? Você não é um profissional de mercado. É diferente da minha situação. Você falou de como é estressante, né, você trabalhar. Eu sou um profissional de mercado. Eu auxilio as pessoas a investirem. Eu faço análise. Eu tenho que o tempo todo estar acompanhando as cotações, porque eu preciso saber quem está em vantagem, quem não está em vantagem, porque toda semana eu escrevo um relatório. Então, eu preciso disso. Se você não é esse profissional, você não precisa disso. E, evidentemente, ao longo dos anos, eu fui forjado a melhorar um pouco essa situação de estresse. Mas, mesmo assim, é estressante, principalmente porque você trabalha com a recomendação do dinheiro dos outros, né? Mas eu só quis fazer essa pausa, Luísa, porque eu acho muito interessante que eu insisto muito nisso. Gente, home broker não é videogame. Não adianta ficar com ele aberto lá, você não vai passar de fase. Isso Exatamente. só realmente aumenta a tua ansiedade. Não, e aumenta mesmo, alimenta. É um comportamento que a gente trabalha muito. É aquilo que. Qual que é o gatilho para não estar bem emocionalmente? É uma coisa que você tem que pensar em qualquer contexto, não só nos investimentos, mas nos investimentos, por exemplo, se eu já estou com minha ansiedade a 1.000, eu estou trabalhando meu dinheiro porque eu tenho um planejamento a médio e longo prazo de me aposentar, enfim. Você entrar 40, 50, ai, Luísa, que absurdo. É isso mesmo, 40, 50 vezes por dia, não vai fazer o seu dinheiro crescer mais rápido. Não é isso. Então você tem que racionalizar esse seu comportamento. As pessoas, elas não percebem a postura que elas têm, né? Quando a gente pensa em repertório comportamental, eu associar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando com o que eu estou fazendo. Então nós temos essa tríade, né? Fazer o que eu sinto e o que eu penso. Então, comportamento, pensamento e sentimento. Tá. Então, como que eu vou alinhar isso com meus investimentos? Quando a gente pensa em questões emocionais, quando a gente está com algum problema emocional, é que essa tríade ela tá bagunçada. Aquilo que eu falo não é aquilo que eu faço, aquilo que eu faço não é o que eu sinto, e aí fica essa bagunça. Se eu quero trabalhar o dinheiro para mim, né? Se eu quero ter um investimento, primeiro, eu tenho que entender o que significa. Eu tenho que estudar, eu tenho que ter essa base de conhecimento. Você não precisa ser um especialista igual o Rodrigo. Para isso que existe o curso dele, para isso que existem pessoas de referência que dão essa base. Mas o mínimo necessário você precisa, porque ele vai conversar com você, vai enviar um relatório, você tem que entender um pouquinho o que está escrito Perfeito. ali. As técnicas, né? Agora, beleza, tem essa parte do pensamento, eu sinto que eu dou conta, eu quero, né? Ou eu não sinto que eu dou conta, entra naquilo que a gente falou de baixa autoestima, de referências, qual é a minha relação com o dinheiro, então você tem que alinhar isso. O que você sente, o que você pensa e agora o que você faz. Que o mais importante, se a gente pensar em hábitos ou em conquistas da vida, é principalmente o que você faz, o comportamento. Né? A gente brincou hoje à tarde conversando que assim, quem dera, né, pensamento positivo trouxesse riqueza. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Né? Eu lembro daquela época, década de 90, né? Nossa, parece uma velha falando agora, né? Eu não sou tão velha assim, não, mas assim, O Segredo, aquele filme, eu lembro que eu estava assistindo Fantástico e passava algumas partes, eu li esse livro, e eu nunca vou esquecer essa cena. Aí o cara lá falando com aquela voz bonita, o narrador e a imagem, a mulher na frente de uma joalheria e tinha um colar lindo, com esmeralda, com pedras e tal. E eu lembro que o livro fazia assim, a mulher fazia tipo, né? E aparecia o colar no pescoço dela. Eu falei, gente, então é só pensar demais que o negócio acontece. Isso aí é uma linguagem barata, até de coach, que eu condeno muito, que não é. Pensamento não traz riqueza.
Não traz. Agora, o seu comportamento, o seu dia a dia, a rotina, a forma como você se comporta e alinha isso com seus sentimentos e com seus desejos, aí sim, a gente consegue, né, trabalhar essa tríade. Agora, voltando à sua pergunta, né, que a gente vai dando volta. Como Sim. E depois eu vou bagunçar tudo, tá? não tem Gente, quem problema. tá aí, não sai, não sai, porque vocês vão ver a bagunça que eu vou dar. O Lucas fez uma pergunta, só que eu só vou responder se ele continuar aqui. Vai lá, É, vai lá. a pergunta dele é boa, inclusive. É, Né? Quando você pergunta assim, tá, Luísa, e o que fazer para a gente trabalhar essa segurança do investidor para ele não perder uma oportunidade, né? Aí, ó, viu? Eu já tive, já foi pro sebo, né? Mas eu já tive esse livro já li. Não, não te condeno, nem te julgo. Mas quem dera fosse. Você concorda comigo, né? E a nossa com vida vem certeza. provar que é muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala ou pensa, né? O exemplo arrasta, aquele ditado que a gente escuta demais. Então, quando a gente pensa em o que fazer para ensinar uma pessoa que está querendo investir a lidar com essas oscilações, né? Ou perceber uma oportunidade, primeiro tem aquilo que a gente falou agora há pouco, ter uma base, estudar um pouquinho, né? E ela se questionar o tempo inteiro emocionalmente, né? Tem uma técnica que a gente usa em consultório, questione seus pensamentos fóbicos. O que é isso? Seus medos, suas inseguranças. Os seus medos e suas inseguranças, eles falam muito sobre você. E o que é gatilho emocionalmente que te deixa mais fragilizado. Então, se eu tenho medo de essa instabilidade, eu não sei lidar com essa oscilação, a gente tem que respeitar isso, né? Então, você não vai investir direto em ações, vamos começar por aqui, vai nessa que é mais segura. Isso é interessante e é importante, porque de nada adianta, né, Rodrigo, você ter 4 milhões, você viver de renda de alguma forma e você ter a sanidade mental lá embaixo. Viver no Rivotril, clorazepam, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para ansiedade, toma remédio para isso. Então, o dinheiro, você não pode ser escravo do dinheiro, né? Isso é uma coisa muito séria também. A dependência financeira, a sua dependência com o dinheiro, né? Isso tem que ser combatido. A história, né, infeliz do casal que acabou se matando, né? Qual que era esse vínculo com o dinheiro? A vida, o sentido da vida estava nessa relação. Porque isso sim, você tem que combater diariamente, né? Eu não posso trabalho, e aí eu vou sentar, vou comprar um cafezinho lá, um cafezinho com chocolate e eu me sentir culpada porque eu tô gastando R$ 12 que eu Perfeito. deveria estar indo. E isso, pelo amor, é uma coisa que acontece muito, né? Eu já escutei lives e conteúdo de influencers aqui que falavam que comprava o Trident e se alguém pedisse, ela dividia. Ela nunca dava inteiro, porque era muito caro e ela estava guardando dinheiro. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Tem um semancol, assim, um limite, porque senão vocês ficam chatos, né? Ficam pessoas insuportáveis. Sim, E você vai perfeito. comer um sanduíche, meu Deus, é R$ 12, eu poderia estar comprando. Tá, tá, tá. Aí você fica. Aí o dinheiro começa, né? Você começa a servir ao dinheiro, ser escravo disso. Então tomem cuidado, né? Agora, questões de mercado, né? De oportunidades, isso vem muito com a maturidade como investidor. Não adianta também a gente pegar uma pessoa que está começando agora, né, Rodrigo, e fala assim, olha, só jogar para ela. Você vai lidar com perdas, tá bom? Entenda isso e tá com. Aí ela não vai estar preparada, né? Por isso que eu acho que é importante, vai devagar, né? Vai aos poucos, vai aumentando a sua confiança, a sua segurança naquilo. Isso vai te dando mais possibilidades emocionais de lidar com as oscilações, né? Tem um movimento que é muito comum, isso que você falou. Luísa, eu não consigo entender, porque é tão óbvio. Por que as pessoas acabam vendendo quando está na baixa e comprando quando está na alta? Assim, é uma coisa tão insana. Mas é porque a emoção está tomando conta, né? A pandemia tá aí para isso. Tanto de gente que aprendeu esse movimento que teve, porque eu conheço gente que perdeu muita grana, assim, em questão de uma semana, e teve gente que continuou perdendo, porque tirou tudo na hora que estava Sim. perdendo. Mas teve gente que já tinha um pouquinho mais de maturidade desse tempo de mercado, de entender um pouquinho desse ciclo que se repete, e deixou ali. E o que aconteceu? Dobrou depois. Não só recuperou, mas então assim, você tem que ter um pouquinho dessa maturidade, que vem com o tempo. Então, se você não quer, se você se percebe, se conhece e não consegue lidar demais com as oscilações, o que eu indicaria vai com calma e respeite o seu perfil, né? Porque a sua sanidade mental, ela vale mais do que qualquer dividendo. Luiz, eu vou bagunçar tudo aqui agora, Tem tá? nada... Mas assim, eu vou tentar entrar.
Eu queria saber primeiro se o Lucas está aqui ainda, então eu vou pedir para ele se identificar, porque ele fez uma pergunta muito boa. E eu acho que se eu contar um pouquinho da minha história, vai ajudar de repente até a Luísa a trabalhar em cima disso, que envolve justamente esse momento. Porque muitas vezes, Luísa, o que eu vejo? Nós falamos assim, não, você tem que ser mais racional, você vai perder dinheiro, você tem que ir aos poucos, você tem que diversificar. E a sensação que muitas vezes eu tenho é que o investidor do outro lado ele está escutando algo do tipo assim, blá, 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 blá. E tu falando e parece que está indo só um blá, 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 sabe? E aí você falou muito hoje de praticar, de fazer, né? Eu até brinquei, peguei aqui o livro O Segredo, né? É interessante, eu acho que pensamentos positivos nunca são ruins, né? Mas é como você falou, não é tipo, pensei aqui, materializou-se, né? Tem muita coisa que está dentro da nossa cabeça. Tem muita coisa que nos trava dentro da nossa cabeça e nós não conseguimos controlar. E eu perguntei se o Lucas estava aqui, porque o Lucas ele fez uma pergunta sobre a minha ansiedade quando eu deixei o serviço público. E até vou comentar algumas coisas que eu nunca comentei assim ao vivo, e não tem problema nenhum, mas é que realmente acabou que eu nunca comentei. Então o Lucas perguntou se antes de eu me exonerar, como é que eu lidava com as minhas emoções e como é que eu lidei com medo e com ansiedade. E aí eu já vou te dizer de cara, Lucas, lidei muito mal. Lidei muito mal. É muito difícil, sabe, Luísa, Lucas, todo mundo que está nos ouvindo, você de repente tomar uma decisão de você largar 20 anos de serviço público. Né? Porque eu batalhei muito para entrar e aí de repente eu quero sair para fazer outras coisas, e você fica assim numa dualidade muito grande. E o que acabava acontecendo? O que aconteceu ao longo dos anos, tá? Que eu acho que essa ideia pode ajudar muito no universo dos investidores. Eu me sentia, de certa forma, fraco, porque eu não conseguia sair do serviço público. Eu queria sair do serviço público, eu tinha condições, porque eu tinha alcançado a independência financeira, eu tinha uma outra atividade profissional em que eu já era reconhecido e eu não conseguia sair. Era uma coisa que me incomodava muito, Luiz, aquilo. E aí era aquela situação mais ou menos que você falou, você está numa situação financeira confortável, você está bem, mas você não está feliz, você não está legal e aí? Só que ao mesmo tempo não adiantava as pessoas me dizer assim, ó, e era muito doido, porque as pessoas diziam assim, as pessoas, a minha esposa, pessoas próximas, diziam assim, mas por que tu não sai? Tá tão simples, ok, tu tem tanto, tu ganha tanto, tu tem isso, tu tem aquilo. Não faz sentido tu não sair do serviço público. Eu disse, cara, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. E é esse ponto, Luísa, que eu me questiono muito para os investidores. Quantas vezes os investidores fazem uma cagada, literalmente, com seus investimentos, ou várias cagadas, que é o mais comum até, e depois ele põe a cabeça no travesseiro e ele diz assim, por que eu fiz aquela cagada? Tipo, eu sabia que não tinha que ter feito, mas eu fiz aquela cagada. Né? E aí, como é que eu lidei com essa ansiedade e com esse medo? Pode ser meio doido, tá? De certa forma, escutando até às vezes influência que você diz assim, poxa, um monte de gente tem muita coisa boa na internet, desde que você saiba filtrar. E eu comecei, Luiz, a pensar da seguinte forma, bem, vamos lá. Eu preciso ser forte para tomar essa decisão. Essa decisão é muito difícil para mim, é muito cara. Né? E depois que eu saí, eu vi que ela é muito difícil para qualquer pessoa, que as pessoas vêm dizer assim, meu Deus, como é que tu fez isso? Né? Mas assim, eu comecei a trabalhar na cabeça que eu tinha que ser forte, Luísa. Sabe o que eu comecei a fazer? Que tu mesmo comentou no comecinho dessa live? Atividade física de alto impacto para ficar forte, literalmente, forte fisicamente. Eu não sei se tu já escutou eu falando isso, porque eu acho que eu já comentei uma vez, mas a minha ideia quando eu comecei, eu sempre fiz atividade física, mas quando eu comecei com atividade física de musculação, de querer ser forte externamente, ela estava mais ligada a eu querer ser forte internamente, sabe? Porque eu achava o quê? Que se eu fosse forte externamente, de repente eu me olhasse no espelho e dissesse, cara, tu consegue, tu é foda. Né? Uhum. Eu ia olhar no espelho e dizer alguma coisa nesse sentido. Mas e olha que curioso, Luísa. Eu não fiquei muito forte, a verdade é essa. Ganhei massa muscular, mas assim, eu não busquei o caminho fácil, então, como no investimento. Eu até, sendo bem sincero, eu tentei buscar o caminho fácil, fui em médicos para entender. Eu acho que esse é sempre um ponto importante, que eu acho que o investidor ele acaba tendo muita preguiça
de consultar as pessoas, de buscar conhecimento, de gastar, de investir mesmo, pagar um curso e tal. Eu, por exemplo, fiquei na ideia de que, de repente, se eu tomasse anabolizante, ficaria mais fácil. Uhum. Se eu tomasse testosterona, e eu disse, mas vem cá, como é que é esse negócio? Não, é fácil mesmo. Não, então. Aí eu disse, deixa eu ver como é que é esse negócio, né? Porque todo mundo tá tomando. Uhum. Então, pô. Aí eu fui em 3 médicos diferentes. E aí eu descobri que era a maior roubada que eu podia fazer na minha vida. Então, totalmente descartado, vamos pra força mesmo. E força e tal, e aprender como é que faz. E eu não fiquei tão forte. Mas tá, eu tô enrolando, porque eu quero contar uma coisa que eu acho que é muito curiosa. E ela é uma coisa assim que me intriga muito. No final das contas, eu não cresci tanto, fiquei mais forte, mas não cresci tanto. Eu tenho, só assim para dar um parâmetro de quem está nos ouvindo agora, eu tenho 1,86 m e eu sempre variei entre 95 e 105 quilos. Esse é mais ou menos sempre foi meu peso, com exceção de quando eu corria, que eu cheguei a pesar 70 quilos. Mas aí, vai lá, entre 95 e 105 quilos. A minha esposa, ela tem 1,5 m e 50 quilos. Ó, Me identifico. é uma, é uma diferença enorme, né? E aí, Luísa, eu, com esse trabalho, eu olho às vezes para o espelho e digo para minha esposa assim, nossa, é muito engraçado, porque há uns 3, 4 anos atrás, eu olhava para ela e eu dizia, nossa, eu tenho quase o teu tamanho. Internamente, a minha cabeça processava isso. Eu tenho quase o tamanho da minha esposa. Veja, não tem nada a ver com investimento, com ser forte, com nada. Mas olha o que a minha cabeça processava. Eu comecei esse trabalho de musculação e aí, logo depois de um tempo, eu parava no lado do espelho e dizia para ela, mas meu Deus, o que aconteceu? Tu encolheu, eu cresci, porque alguma coisa está de errado aqui. A minha mente hoje vê com mais clareza aquela ideia ali, né? Eu estou contando toda essa historinha para mostrar como muitas vezes nós criamos na nossa cabeça coisas que não existem. Coisas que não existem. Porque esse processo me levou a ver essa situação. E aí, então, voltando lá para a ideia do serviço público, o que me deixava ansioso, Luísa? É que eu não ia conseguir sobreviver dos meus investimentos. Eu tinha conhecimento, eu tinha dinheiro, e eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir sobreviver dos meus investimentos. Na medida que eu fui, eu acho que trabalhando essa linha de força, isso tudo foi me dando coragem, força, para realmente ver o que eu conseguia. Até que eu cheguei na seguinte conclusão, Luísa. Gente, peraí. Eu construí algo, algo que é muito difícil de ser construído. Uma boa parte da população, que é construir a independência financeira. Eu ganho em investimentos mais do que eu ganho no serviço público. E eu ganhava bem no serviço público, né? E eu disse, se eu consigo fazer isso, cara, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, se tudo der errado, beleza, eu vou construir de novo, né? E aquilo me ajudou a trabalhar muito isso. Então, eu estou contando tudo isso até para tu poder, de repente, encaixar alguma coisa de psicologia na área de investimentos, porque perguntaram da história né, de como é que foi esse processo de serviço público. Então, esse processo foi, para vocês verem, bem tumultuado. Ele não é assim tão simples. Ele é um processo super complexo e que passou muito por um autoconhecimento meu. E é isso que eu queria dizer agora, que a Luísa falou muito hoje. Te conheça para você entender como você é como investidor. Mas acho que essa minha história que eu quero que tu, de repente, nos ajude a entender, Luísa, é justamente isso. Essa ideia de só conhecer, só olhar no espelho e dizer, não, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu tenho aquilo, parece que às vezes não é suficiente. Eu senti isso quando eu tinha que sair de serviço público. Parece que você tem que fazer algo físico mesmo, sabe? Para que você consiga lidar com aquele sentimento, para que você consiga evoluir daquele momento. E é isso que eu hoje assim me intriga muito no universo dos investidores, como é que o que esses investidores precisam fazer para realmente evoluir, para fugir dessa ideia do dinheiro fácil ou não, aqui ó, compra essa planilha e pronto, teus problemas estão todos resolvidos. Ou como eu vejo muitas vezes assim, olha, se eu investir tanto pelos próximos 30 anos, eu vou ter tanto. Gente, eu não sei o que vai acontecer no ano que vem, como é que eu posso falar para os próximos 30 anos? E aí você fica sempre errando o foco de o que você tem que estudar, o que você precisa evoluir, né? Então, o que na prática faz. Então, assim, concluindo um pouco aqui, que a convidada é a Luísa, não sou eu, né? Mas é que veio essa pergunta, e eu acho que ela é muito oportuna,
nesse sentido, como exemplo, tipo, eu fui fazer algo físico que ajudasse o meu emocional a compreender os meus medos, a compreender as minhas emoções, as minhas ansiedades. Meu Deus, hoje eu sou uma pessoa muito diferente e sempre em evolução por causa desse processo. Tá. Você lembra que eu falei da tríade? Você queria algo, mas não se sentia Perfeito. capaz? Então, a gente precisa sempre, quando a gente pensa em construção para qualquer objetivo da vida, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, tem que estar de acordo. Você estava fazendo, mas o seu sentimento não estava muito de acordo com o que você estava fazendo, né? E uma coisa que é importante a gente falar, você nem sempre precisa seguir o que você está sentindo por conta desse lado emocional. Então, o processo de racionalização, de entender esse contexto, de se conhecer, não é, então, se eu estou insegura, eu não vou agir. Não é isso. Muito pelo contrário. É você se perceber, entender e respeitar essa insegurança que vai fazer você falar assim, isso aqui é minha insegurança que está falando. Então, se é minha insegurança, esse é o caminho que eu tenho que trilhar. Eu tenho que ter mais segurança para fazer dessa forma. Então, vou estudar, vou fazer isso, vou entrar numa rotina de atividade física, vou procurar os médicos, vou procurar pessoas que têm um nível técnico para me dar suporte e a partir daí eu tomar uma decisão, né? Eu não vou deixar minhas dúvidas, eu vou ter mais segurança para aportar, para fazer isso, para comprar e tal. Então, quando a gente pensa neste contexto, né? E eu gostei muito do seu exemplo, que ele é bem didático. O nosso cérebro ele precisa ver, ele precisa sentir o resultado para que ele crie mais forças para continuar fazendo aquilo, né? Muitas vezes, a atividade física, se você pensar de forma racional, prática, as primeiras 2 semanas que está começando uma rotina, cara, é um saco. Você fica toda dolorida, dói até pra fazer xixi, né? Você sentar no vaso dói, porque você sente cada movimento do seu corpo, você sente de uma forma dolorida. Você vai pra academia, às vezes você não tá afim de ir pra academia. Você vai comer alguma coisa e fala, cara, não tô muito afim de comer isso aqui, que tem que comer proteína, que tem não sei o quê. Mas você começa a fazer, mesmo sem o querer. E aí, por que que o ser humano ele tem tanta dificuldade de fazer, mesmo sabendo que é o certo, né? Mas o sentimento não está de acordo com esse fazer. E as pessoas ainda buscam recursos para fazer aliando os sentimentos. Isso não existe. Você tem que começar a fazer, né? É aquela história de, Luísa, mas quando que é o momento de começar a investir, por exemplo? Eu nunca tenho dinheiro. Você não precisa esperar condições ideais para começar. Isso emocionalmente falando, isso economicamente falando, principalmente nesse lado dos investimentos. Se você esperar condições ideais para casar, para ter filho, para investir, meu filho, você não vai casar, não vai ter filho, não vai fazer nada de realmente significativo na vida, porque nós não estamos prontos. O ser humano, esse processo de amadurecimento, você falou assim, Luísa, eu só fui me percebendo passando por isso, né? Eu não achava, aliás, eu achava que estava preparado, pedi exoneração e depois que comecei a entrar em crise, fui procurar isso, fui tentar fazer isso para tampar essa falta, essa dificuldade emocional que eu estava sentindo. E só depois que eu apanhei um pouco que eu percebi que não era a resposta, que eu fiquei mais tranquilo. E que agora o processo de crescer é natural, eu estou fazendo, mas eu percebi que eu não preciso mais ser forte, bombado, para me sentir forte. Mas eu tenho hoje uma rotina de hábitos que me enriquece nesse sentido. Eu perceber que eu estou no caminho daquilo que eu quero alcançar. Você está fazendo o necessário, mesmo sem vontade, isso é o processo de amadurecimento emocional. Você não pode estar condicionado às suas emoções, aos seus desejos e sentimentos. Porque nós sempre estamos nessa montanha russa. E hora tem looping, hora tem queda livre, hora tem subida. E emocionalmente a gente não é preparado para isso. A gente vai se preparando na batalha, né? Então, essa tentativa de atalhos não vai funcionar. Essa parte não tão boa, né? A parte boa é que eu até sei, Rodrigo, as madrugadas, a cabeça no travesseiro de manhã, a sensação de, meu Deus, eu não tenho horário para acordar amanhã do expediente. Essa briga mental que você deve ter tido durante longos meses de, será que eu fiz certo ou não fiz errado? Agora eu tenho que fazer isso. Ou até o sentimento de culpa de depois do almoço, vou ver uma TV. Calma assim, mas eu posso ver TV? Porque eu não tinha que estar trabalhando, eu não tinha que estar produzindo e tal. Então, essas cobranças e essas brigas mentais que a gente tem, gente, com os nossos demôniozinhos, os anjinhos que a gente tem, isso acontece e vai acontecer com tudo que é significativo para sua vida. E você tem que ter uma voz de discernimento interna, e aí vem com autoconhecimento, com a maturidade, de você se perceber, se reconhecer, respeitar, mas entender que muitas vezes o que vai ter que ser feito não está condicionado ao que você está sentindo. As pessoas ainda querem agir com sentimentos,
né? E é por isso que a gente vê tanto divórcio, é por isso que a gente vê tanto processo de falência, é por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas, né, vendendo no momento que não deveria vender e comprando na hora por medo, por insegurança. Então, emocionalmente, é como se a gente ainda fosse aquelas crianças de 4, 5 anos, querendo ser atendido o tempo inteiro. Né? Nossas emoções, elas aparecem pra gente, tipo assim, Luísa, receba, eu dei conta dessa emoção, dessa ansiedade. E aí chega, quando eu não dou conta, aparecem sintomas, né? Sintomas de questões emocionais, seja ansiedade, depressão, insônia, compulsão alimentar, queda do cabelo, queda da pálpebra. Então, isso são formas do nosso corpo, né, externalizar que internamente as coisas não estão legais. Então, o que a gente tem que fazer para deixar isso mais tranquilo? Né? E essa briga constante mesmo. A razão com a emoção, o que eu tenho que fazer é você não se sentir mal por mudar de opinião. Né? Hoje eu estava escutando um podcast muito legal sobre psicologia financeira e uma coisa que o cara falou assim, olha, hoje os maiores líderes, quando a gente estuda um pouco de né, essa parte de empresas que fizeram sucesso, os líderes, essa capacidade de mudar de opinião. Hoje a gente vive num mundo tão polarizado, né, que é isso ou aquilo, e se eu pensar um pouquinho daquele lado eu já estou errada, as pessoas elas não percebem que poder caminhar em mundos diferentes, mudar de opinião, você reconhecer que você está errado, isso é saudável. Não é porque você falou uma coisa que tem que ser aquilo sempre, né? Eu brinco da síndrome de Gabriela, daquela música, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, Gabriela, isso não existe. Né? Esse processo de ser Gabriela é de insanidade, porque você veste uma máscara e você paga um alto preço para você manter isso dessa forma. E é desconfortável. Então, assim, o que eu indicaria, né? E eu achei ótimo o seu exemplo de novo, porque ele demonstra o quanto tomadas de decisões, gente, toda escolha a gente tem renúncia, né? A gente esquece isso. E aí é lógico que em algum momento eu tenho certeza que o Rodrigo se questiona às vezes, será que foi a coisa certa? Será que não foi? Poxa, mas se eu estivesse lá agora, hoje eu estaria fazendo isso. Mas não tem problema. Aí vem a nossa tentativa de estratégia, de repertório, né, de amadurecimento comportamental. Tudo bem, mas eu já decidi. Não adianta ficar voltando no passado. Agora é daqui para frente. O que eu posso fazer para que eu não sinta essa insegurança, essa ansiedade que eu tô sentindo agora? Ah, então eu tenho que procurar mais segurança nisso. Então eu vou fazer isso. É esse jogo o tempo inteiro. E a gente vai viver, vai morrer dessa forma. Né? Se questionando, se conhecendo, se percebendo. No mundo dos investimentos, você tem que se respeitar, sim, no que você sente, que você é o seu perfil de personalidade, se você é um cara, né, mais ostensivo, tal, tal, tal. Mas entenda que vai ter vezes que você vai ter que ir um pouquinho mais, né, dar um passo além, até da sua estratégia inicial, às vezes. Porque nessa você faz de segurança. Você perde para ganhar. Você perde um pouquinho de dinheiro, mas você ganha autoconfiança, você ganha conhecimento, você percebe que esse não é o caminho legal para você, né? Então, tudo isso vem com a malícia do investidor, ela vem com a prática, né? É que nem o músculo do Rodrigo, ele veio com muito investimento, né? Então, não é de uma hora para outra. E você tem que se permitir estar no processo. As pessoas querem o resultado, mas elas não querem o processo. Elas querem um casamento feliz, mas elas não querem lidar com as crises. Elas querem, né, as férias maravilhosas, mas não querem lidar com o fato de juntar o dinheiro para poder ter as férias maravilhosas. Então, a gente está sempre procurando, porque nós somos imaturos, se a gente pensar em emoções imaturas, a gente quer sempre o quê? O caminho mais fácil, o mais prático, né? Só que a vida não é assim. Mas isso aí passa um pouco pelaquela ideia de você assumir a responsabilidade pelos teus atos, né? Porque hoje em dia muitas pessoas acabam essa história de investimento, né? Ah, eu fiz um investimento ruim. Para muitas pessoas, não, eu não fiz investimento ruim. Ah, eu fiz o investimento porque fulano falou para fazer. E aí por isso eu perdi dinheiro. Ela perde a oportunidade de assumir a responsabilidade, porque tudo isso que você estava falando me veio muito isso na cabeça, né? Aquela coisa meio imatura de que tipo, não fui eu, Não, não fui eu, é a culpa não é minha. terceiro se responsabilize pelo que eu estou fazendo. Exatamente, exatamente. E aí quando você assumir essa responsabilidade, ainda que você diga assim, ah, eu comprei a ação X, eu comprei o fundo imobiliário Y, porque eu vi o fulano que tem 1 milhão de seguidores na internet falando. Legal, você fez. Legal, a indicação dele não foi boa, mas você fez. Então você, num primeiro momento, Luísa, pelo que você está me dizendo, a pessoa vai sentir o seguinte: não, eu não sou culpado disso, o culpado é ele. Mas é você, a hora que você falar isso, você dizer, não, eu sou culpado. Deixa eu ver por que eu fiz isso.
Deixa eu ver por que que eu entrei nisso aqui. Ah, porque eu escutei ali. Não, deixa eu corrigir esse rumo, né? Exatamente. Né? Aliás, assim, eu acho que um grande, né, quem dera as pessoas percebessem isso. Eu lembro que a gente fez uma live e falou o quanto seria interessante se educação financeira começasse na base, né, educacional aqui no nosso país, em qualquer país, né? Mas as pessoas, elas não são treinadas. E o quanto é difícil, eu sou pedagoga também, eu trabalho com crianças de manhã, né? E a gente está o tempo inteiro trabalhando esse processo de autorresponsabilidade. Ah, eu bati no fulano, mas ele me provocou. Não, calma aí. Mas aí quando ele te provoca, então te dá o direito de bater, e você não gosta que ele te bata, e por que que você acha que porque ele te bateu, você pode bater de volta? Ah, então, é o tempo inteiro. Crianças de 4, 5 anos, né? E aí você conversa com adultos de 30, 40, 50, 60 anos, e que tem a mesma mentalidade. Você parar pra pensar no sentido de querer justificar, né? Porque ela não quer esse processo de autopercepção, essa responsabilidade, o investir nesse caminho que não é tão simples, não é prazeroso, né? Não é tão prazeroso, gente. Não é. Né? Essa ideia de que aí, vamos ficar ricos, que é tudo bem, vai dar tudo certo. Gente, isso não existe. Né? É aquilo que eu falei no início, a gente brincou. Tudo que vem muito fácil, desconfie. Né? Porque não é. As maiores e melhores conquistas, elas estão relacionadas com o processo de médio e longo prazo de muito investimento e de muita renúncia, né? Principalmente. Eu imagino, né? Eu acompanhei a época que você trocou de carro, nessas histórias, né? Enfim, e aí você, gente, e com um carro capenga, era até um Peugeot, acho que você zoou o Peugeot, não foi? Não, Era um era Peugeot? Não. um. Não, não, era um Fox, É, eu até, um Volkswagen. o pessoal me zoava que era um carro, e eu poderia ter, eu tinha condições de ter um carro melhor, mas foi uma escolha minha. Né? E eu passei por isso. Agora hoje eu tenho o carro que eu queria. Aí você mostrou todas as coisas, luzinha, aquele painel, homem, né? Homem e seus brinquedos, né? E um monte de coisa e tal. E eu falei assim, gente, olha que legal, né? E não é todo mundo que reconhece isso, né? Foi uma decisão sua. Não estou julgando se está certo ou errado, mas foi uma sua e você pagou o preço. Esse processo de autorresponsabilidade por ter ficado anos com o carro que você poderia ter trocado, mas você preferiu juntar para poder investir, entende? Então, eu acho que é muito isso, assim, aprendam a lidar com essas oscilações, sabe? Aprendam a lidar com a instabilidade. O ser humano, ele tem baixa resistência à frustração, né? A gente tenta ter controle o máximo possível, né? E aí que tá, até o hábito de ficar toda hora olhando seus investimentos, né? Isso é uma tentativa de controle irracional, porque o seu dedinho lá atualizar a página não vai controlar nada. Mas você é uma tentativa da sua ansiedade externalizar algum comportamento ali que alimenta, que você acha que diminui a ansiedade, quando na verdade você está alimentando a ansiedade, né? Então a gente vai tendendo a sempre querer algo que nos acalme. Mas geralmente, isso que a gente acha que nos acalma é uma coisa que não acalma tanto e acaba alimentando o que a gente não quer alimentar. Por isso, esse processo constante de racionalização. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou sentindo dessa forma, sendo que eu não estou fazendo algo que deveria estar gerando esse sentimento? Né? Se eu estou emagrecendo, malhando, comendo bem, por que eu ainda me sinto pequena? Por que não é suficiente? E o tempo inteiro, porque nesse processo de racionalização você vai se fortalecendo emocionalmente, que é o processo de amadurecimento, e vai diminuindo a sua insegurança, os seus medos e aquelas emoções mais prematuras mesmo, mais instáveis, elas vão diminuindo dentro de você. Aí que vem o controle comportamental, porque você vai racionalizando o que você está fazendo. Que interessante isso que tu falou das emoções, né? De você ir racionalizando ela, tipo, toda a tua fala. E aí tu tocou no exemplo do carro, quando eu troquei de carro, isso é muito engraçado, porque como realmente as emoções distorcem muito a nossa cabeça, né? E não só as emoções, às vezes as coisas que eu quero acreditar, né? Eu escuto muito de algumas pessoas pão dura, Luísa, a seguinte frase: não, mas eu não troco de carro, porque carro é tudo igual, né? E aí ele tenta se convencer que não, que carro é tudo igual e tal, porque ele quer estar daquele jeito.
mas ele anda num carro bom e ele diz, nossa, mas isso aqui é muito bom, né? É Não uma sei o quê. é ótimo. É, e você fica isso. E você falou de quando eu troquei de carro, e eu vou te dizer, eu vou admitir aqui, na hora de trocar, foi sofrido, sabia? Na hora de pagar, porque assim, eu fiquei 10 anos sem gastar com carro. Então, 10 anos, né? 8 anos com o mesmo carro, 10 anos sem gastar, porque esse carro eu sequer tinha posto dinheiro em cima, porque o meu carro era mais caro, eu peguei um carro mais barato. E então eu fiquei 10 anos nessa situação. Aí quando eu fui tirar dinheiro do bolso, e assim, meu carro não valia mais nada. Então, tipo, eu praticamente paguei o carro novo, né, sem Só trocar. Oi? valia só IPVA do novo. É, não tô, mas olha, Você falou que ficou tinha 10 anos com o é, carro. Aí deu quando para entra, pagar o IPVA aí que seguro. dói. Então, aquilo foi engraçado, porque teve uma certa dor psicológica mesmo. Eu admito que teve. Porque eu não estava acostumado a fazer aquilo em 10 anos, a tirar uma quantia razoável para comprar um carro. E é muito engraçado, porque aí o carro, quando o carro chegou, levou 6 meses para chegar, né? Porque carro no Brasil hoje em dia está assim, mas quando o carro chegou, comecei a usar e tal, que você disse que eu mostrei, nossa, eu fiquei tão feliz e aquilo me deu uma sensação tão legal, principalmente poxa, eu batalhei tanto, né, de satisfação por tudo aquilo que eu trabalhei. Como realmente é interessante as nossas emoções, né? Eu sou muito intrigado com as emoções. Eu acho que os investidores, as pessoas deveriam investir mais para compreender as suas emoções, não só para o universo dos investimentos, mas claro, né, nós estamos aqui falando de investimentos. Por exemplo, tu falou que investir, você não falou que é chato, como é que você falou? Você falou que é Não lembro mais. Desconfortável, não sei. disso, É tipo isso que não. não é assim, tipo felicidade, Ah, é né? complicadas, né? Não é. A gente sabe. Então as pessoas às vezes acham, mas você tem que fazer. Você mesmo conta que você começou a investir que você não gostava desse universo, mas vamos lá, eu tenho que fazer. Exatamente. Né? E aquela coisa do fazer e não esperar condições ideais. Condições ideais não existem. Né? Você tem que criar esse ambiente para você começar a investir. Né? Eu já fiz algumas lives com outras pessoas também na área de investimentos e é uma coisa que a gente sempre fala. Se você esperar ter dinheiro, cara, você não vai investir. Você não vai investir. Ou você vai começar muito tarde. Né? Então, assim, paga o seu boleto. Pague o seu boleto. É o seu boleto, né? Da sua, seja aposentadoria, seja uma segurança, né? Aliás, uma das coisas que eu acho que traz mais segurança, até no aspecto emocional, de sanidade mental, é a bendita reserva de emergência, né? Você ter essa tranquilidade, isso te dá um aconchego noturno nas noites de angústia gigantesco. Então, assim, se você não tem, eu acho que é o primeiro passo, deixar isso bem claro, né? Você tem que ter a sua reserva de emergência. Aí você vai estudar a sua realidade, né? Se é 3 meses, 6 meses, um ano, né? Isso aí é de acordo com a sua referência, o que você acha que seria interessante. Mas as pessoas, elas não têm ideia o quanto isso, né? Que você fica lá, que você fique um ano juntando sua reserva de emergência, né? Mas o quanto isso vai te dar uma tranquilidade para sempre. Porque aí sim você vai conseguir investir. Meu Deus, será que vai faltar? Será que se eu investir agora? Porque você tem aquilo ali que você precisa mexer caso aconteça uma emergência. Sim, E seus sim. investimentos, eles são pensando no médio e longo prazo. Então, hoje nem era pauta, né? Mas uma coisa que eu sempre indico, cara, a sua reserva de emergência é o seu cofrinho que vai fazer você dormir bem, sabe? Traz uma tranquilidade emocional gigantesca, ainda mais quando você tem Sim. família, filho, assim, num contexto de instabilidade que a gente vive, né? Política, social e etc. E tal. Então, você ter esse guardado faz muita diferença. E te dá uma tranquilidade para começar a investir, né? E te dá uma tranquilidade para vários aspectos da vida, Muito, né, Luísa? sim, sim, Você, você cria uma autoconfiança para várias coisas, sim, sim. né? Uma vez eu escutei uma moça falando, acho que ela era eu não sei se ela era psicóloga, mas ela trabalhava com orientação de mulheres. E ela dizia, gente, você ter uma reserva de emergência, você ter umas finanças, te deixa mais forte, por exemplo, para você lidar com relacionamentos abusivos. Que muitas vezes uma mulher fica no relacionamento abusivo muito por causa de dinheiro. Né? O dinheiro acaba lidando muito com isso.
E aí você falou, eu acredito que você que lida com isso, o fundo imobiliário, né, puxando um pouco de sardinha aqui para o fundo imobiliário, mas é que eu Demorando, esse vejo pessoal muito... está assim falando. Como é que é? Tô brincando que tava demorando você puxar a sardinha, porque o pessoal dessa seita dos fundos imobiliários sempre puxa a sardinha. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu costumo dizer, eu digo desde 2015, né, quando eu comecei a profissionalmente isso, eu sempre digo o seguinte, eu continuo dizendo, não é a bala de prata, não é o melhor investimento, porque isso não existe, né? Sim. Mas do ponto de vista psicológico, você que lida com investidores, você que lida com, e tu, no caso, que lida com pessoas, tratamentos psicológicos, a emoção ela é muito, muito doída. O fundo imobiliário, essa ideia do rendimento mensal, ele traz um certo conforto para o investidor iniciante, porque parece que ele consegue visualizar melhor o resultado do seu investimento. Outros investimentos, às vezes, são um pouco mais difíceis de serem. Então, eu costumo dizer, é uma escala que você vai fazendo. Tudo que nós acho que conversamos hoje aqui, né, Lisa, daria para resumir da seguinte forma. É uma escada que Sim. você vai construindo e vai subindo. E aí você vai aprofundando o seu conhecimento e trabalhando realmente esse lado psicológico o tempo todo. E não, aí quem está nos ouvindo, eu tenho 20 anos como investidor na Bolsa de Valores. Não pense que tem dia que eu não olho ali e diga, cara, putz, que dá aquele... E aí você tem que voltar para o racional. Não, peraí, deixa eu voltar aqui Essa para barra dentro do... tem alguns já, alguns. Então, Com certeza. Mas assim, tem muitas vezes que você dá uma certa sim. fugida. Entendeu? Que realmente é... Mas é um ponto disso que você falou. Você tem uma estrutura que hoje comporta não só de conhecimento, mas de estruturação. Alguém antes me perguntou assim, antes de tu entrares na live, perguntou assim, mas dizem que diversificar não é bom, porque aí eu não estou ganhando tanto dinheiro, né? E esse que é o grande erro, porque quando você está muito concentrado, qualquer coisa te deixa num nível de ansiedade absurda. Tá. Eu tenho recebido muitas perguntas, Luísa, e aí já indo aqui para o encerramento, que nós já estamos há muito tempo aqui, se deixar nós vamos até amanhã, mas eu tenho recebido muitas perguntas, tá, de pessoas que querem vender seu imóvel próprio para investir em fundos imobiliários. Eu sempre digo o seguinte, gente, por mais matematicamente isso possa fazer sentido, não faça. Não faça, porque isso pode gerar um impacto psicológico tão grande em você que pode te levar a fazer investimentos ruins de forma até mesmo imperceptível, que você não vai perceber. Você vai fazer coisas que depois você vai dizer, mas como é que eu fiz isso? Né? Não faça. Tudo que você vai fazer que vai abalar o seu psicológico, eu digo normalmente isso, né? Não faça. Não faça, porque o teu psicológico em dia é que vai permitir você ganhar dinheiro nesse Exato. mercado. Nossa, quem dera todas as pessoas que trabalham com finanças falassem abertamente dessa forma, porque a gente escuta até venda seu apartamento para investir, né? E o quanto isso me angustia quando eu escuto isso, sabe? Ou então, eu já escutei uma pergunta assim, escutei, ótimo, né? Já li uma pergunta no Instagram, estou tentando convencer meus pais de venderem um imóvel para poder investir para eles. Cara, imagina assim, meus pais, então assim, são pessoas mais velhas já, né? Aí eu vender o imóvel para investir. Qual o sentido que isso tem para os pais que já estão na terceira idade e tal? E aí, certeza que é uma ansiedade, um impulso que era muito mais do filho e não dos pais, né? E imagina quanto isso mexeria com a dinâmica. E para uma senhora, você fala assim, vou tirar sua casa própria. Cara, isso tem um impacto gigantesco. Então, assim, o brasileiro ainda tem uma cultura de ser muito patrimonialista, né? De ter seu patrimônio. Isso traz, sim, uma segurança? Traz. Se a gente não seremos ingênuos de falar assim, não, gente, o importante é ter o dinheiro lá investindo e ganhando dividendo. Gente, você poder ter isso, de ter sua casa própria, é o ideal, tá ótimo, né? Porque isso te dá mais segurança. Agora, não abra mão de um sonho que você construiu a vida inteira, né? Que foi sua casa própria, você conseguiu, já conquistou, por algo que é incerto. E é incerto. O mundo dos investimentos, ele é incerto. Com Né? certeza. Então, você vai abrir mão de algo que te dá tranquilidade, que às vezes é a herança dos seus filhos, aquilo que você tem tanto gosto, que nem a sensação de entrar no carro, todas aquelas luzes e botões. Cara, que delícia. Eu consegui, mérito meu, do meu trabalho, me esforcei. Essa é uma das melhores dádivas que a gente tem na vida, a gente ter o prazer de ter experiências ou bens materiais frutos do nosso trabalho. Cara, isso é incrível. Quem não tem, não teve ainda, tem que ter.
né? Essa sensação é muito satisfatória, é muito bom e promove muito a saúde mental, né? E voltando ao que você falou da questão dos fundos imobiliários, aquilo que eu falei, o nosso cérebro ele precisa o tempo inteiro de provas para continuar se comportando, né? No sentido de gerar energia, movimento, motivação e etc. Então, quando eu vejo ali, opa, pingou, né? Tá chegando, tá dando certo. Isso é gostoso, né? Você poder participar da estatística, cara, a partir de tanto, né, com a pandemia, 1 milhão de mulheres começaram a investir na bolsa. E você fala assim, caraca, eu faço parte assim, né, de 1 milhão. Ou então, a progressão aí, as últimas pesquisas é que em 2030 teremos tantos milionários no Brasil por conta, né, dessa saúde financeira e do mundo dos investimentos. Cara, isso é muito satisfatório, né? As pessoas têm que olhar o final, porque a gente tem que realmente ter uma meta estabelecida, um caminho que tem que ser percorrido, mas valorizar esse processo, né? E outra coisa que eu falo muito, você não é e não será feliz só quando atingir a sua independência financeira ou alcançar aquela meta que você quer ter 300 mil, 500 mil em fundos imobiliários ou tal. Você tem que criar estratégias de se reconhecer feliz no processo. A felicidade é uma utopia, né? Deixar isso bem claro. A gente tem momentos de felicidade. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Agora, você tem que valorizar as pequenas conquistas. Aquela meta do mês que você bateu, cara, eu queria investir R$ 1.000. Consegui investir R$ 1.000. Fique bem por isso. Não se, mas eu queria ser 1.200. Pô, mas não era 1.000? Por que agora você se colocou com 1.200 a cobrar? Então, essas armadilhas emocionais que aparecem nesse processo, você tem que combater. Porque senão você vai jogar fora o seu bem mais precioso, que é o que o Rodrigo falou. A sua saúde mental é o seu bem mais precioso. De nada adianta você ter 5 milhões e você tá no clorazepam, no Zopidem, no Rivotril, tomando um monte de remédio, tendo que gastar uma fortuna para recuperar o que você jogou fora, né? E a saúde mental, sim, é uma coisa que a gente tem e que a gente tem que cultivar. E cada vez que a gente ultrapassa esse limite, abrindo mão de algo que me traz estabilidade emocional, que me traz uma tranquilidade em prol de um projeto, eu estou jogando fora um bem muito precioso. Luísa, fantástico. Luísa, Hora 10h40. não, Fala. nos passamos aqui, mas assim, eu te agradeço muito, muito pela oportunidade, pela live. Quem está aqui nos assistindo também, quem vai assistir depois, acho que é uma oportunidade falar disso. Não é um tema que atrai tanta gente, Sim. né? Tantas pessoas. Acho que se nós estivéssemos aqui fazendo uma live, Como dando ficar dica de. psicológicos envolvidos? Esse é o meu. Sabe que esse é o meu dilema, sabe? Como conseguir trazer essas pessoas que só querem essa mensagem do Fique Rico Rápido ou das diquinhas para Uhum. escutar esse conteúdo que você conseguiu nos proporcionar hoje, sabe? Porque é esse conteúdo que faz as pessoas serem investidoras. Eu digo, eu estou fazendo uma mentoria agora sobre marketing e normalmente eu digo o seguinte, gente, como é que eu deixo a minha proposta sexy para dar para dar a mensagem Sim. correta, né? Porque eu dizer para a pessoa assim, não, tu vai ficar rico, mas leva 20 anos, a pessoa já desiste. A pessoa já não quer mais nem me ouvir, Não, elas dizem, né? não, tá bom, já há 20 anos desisti, deixei quieto. Mas ao mesmo tempo Exatamente. é enganar e você quer vender o que é correto, né? Então, Exato. aliás, o marketing trabalha muito com isso, né? Porque o que é algo que venda mais, não necessariamente é o que você propõe ali. E aí a dificuldade de alinhar esses dois não é simples mesmo. Exatamente. Esse é o meu grande desafio, meu grande dilema, porque eu não vou enganar as pessoas, então fazer isso, mas fazer com que as pessoas escutem esse tipo de conteúdo de verdade, né? Então, assim, te agradeço muito, porque para mim é uma oportunidade, eu tenho certeza que para quem participou aqui da live é uma oportunidade, quem vai assistir depois, vou subir para o YouTube também, que lá o pessoal gosta também de assistir, porque é um grande prazer, assim, falar contigo e é sempre um aprendizado. E eu sou muito convencido, sabe, nesses 20 anos, de que essa ideia de investidor racional é uma bobagem, sabe? Tipo, você tem emoções sim, bem como você falou, são muitas emoções, você tem que lidar com ela. Sim. O ideal é a mira no racional, né? Mas você não é aquilo dali, né? Então esse acho que é um ponto muito importante. Então, muito obrigado, viu?
E falar, pessoal, me sigam lá no Instagram. A Ah, gente sempre tá bom. juntas, né, Rodrigo? Estou à disposição. Só tem sentido se ajudar vocês de alguma forma. Encaminha depois essa live pro pessoal que vocês conhecem, porque eu sei que vocês têm uns amigos que vocês estão querendo chamar para os investimentos, então encaminha para eles. E o que a gente puder fazer para ajudar vocês é a nossa Com missão aqui no. com certeza. Luísa, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, viu? Um beijo. Boa noite. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau.